Olá, meu nome é Igor de Souza, ela é o João Ribeiro, e hoje eu vou apresentar para vocês um pouco sobre agroecologia e qual a sua importância aí inserida, né? Isso aí de acordo com o nosso trabalho. Inseridas na prevenção e controle de insetos e doenças, beleza? Bom, no trabalho a gente vai abordar esses diversos temas, a gente vai abordar a parte introdutória aí do nosso trabalho, falando um pouco sobre os insetos e quais são suas aplicações na fauna. Tanto na fauna eu vou comentar mais adicional, quanto na parte da agricultura, que é o nosso foco, tá? E a parte de doenças, né? O tipo de doenças aí que pode ir causando algum transtorno aí para diversos agricultores, inseridos aí na agronomia, né? No nosso curso aí. Beleza? Tanto inserido na parte da agricultura quanto na parte da fauna, né? Que pode entrar. Porque a agroecologia é muito além, né? Dessa parte apenas de lavoura e tudo mais. É um tipo de tema que é muito mais abrangente. Mas é claro que a gente vai entrar mais nesse lado, né? Nesse âmbito aí. Beleza? Bom, o nosso trabalho aí, no caso, acabou virando apenas o meu trabalho, né? Porque o meu grupo acabou abandonando, né? O pessoal acabou pegando, trancando a faculdade, beleza? Então, hoje vai ser apenas eu apresentando, porque eu sou o único integrante do meu grupo, né? Em dupla e agora não é mais. Eu peço a compreensão de todos aí, porque eu estou fazendo mais sozinho, né? Espero que a professora considere aí um pouco mais. Mas eu vou fazer o meu melhor aí para que o desenvolvimento e o entendimento seja de forma bem bacana aí para vocês. Desde já vamos iniciar aí a nossa apresentação. A nossa professora de agroecologia, né, que sugeriu diversos temas, né? E agora a gente vai entrar aí eu vou falar um pouco sobre prevenção de insetos e doenças na agricultura. Beleza? Bom, é muito importante, né, a gente entrar nesse tema. É um tema que está presente no nosso trabalho e no nosso cotidiano. Tanto quem não trabalha nesta parte assim, referente à agricultura, porque hoje na pandemia todo mundo está aí procurando algum a fazer, né, algum trabalho extra. Eu particularmente eu trabalho em fazenda agora no momento, mexo com produto, mexo com defensivo, e o nosso foco é tanto eliminar doenças, prevenir doenças, tanto atacar a parte de insetos, né, que vem trazendo aí, né, ao longo prazo, ou dependendo do tipo de praga, a curto prazo, um dano muito grande aí nas propriedades. Bom, a nossa docente é Eunice, né? Ela sugeriu diversos temas, a gente acabou escolhendo, né? E eu escolhi para previsão de controle de doenças porque eu me senti mais à vontade para falar sobre. Eu acho muito bacana esse tema particularmente, beleza? Meu nome é Igor de Souza, no João Ribeiro, tá? Sou do quinto semestre de agronomia, bacharelado em agronomia, Campo Novo do Parecis MT, beleza? Bom, agora vamos iniciar aí colocando aí algo muito importante, frisando já a parte que a gente destaca por ser a parte que a gente vai colocar como principal ponto, né, nesse tipo de controle, que é os danos, né? O que esse tipo de praga vai trazer na minha cultura e o quão é importante eu prevenir, eu ir atrás, eu buscar formas, né,
de combater, né, o mesmo, para que o meu dano econômico seja bem reduzido, beirando o nulo, né, que é o principal ponto que a gente tem que trabalhar, beleza? A gente tem que ver, primeiramente, os danos que aquela praga pode trazer para assim eliminar ela, dependendo do tipo de dano, dependendo do que ela pode ocasionar para o produtor, dependendo do que qual o tipo de prejuízo, né? Algumas inserem alguns tipos de toxinas aí na semente, então a gente tem que ficar muito ligado nesse tipo de parte, beleza? Bom, agora a gente vai entrar na parte do Brasil, né? A grande parte econômica, né? A parte econômica que é muito interessante, que é muito importante, que tem um viés aí mais acentuado, a gente tem que abordar, né? Porque principalmente aí a parte da agricultura está focada, está movimentando a nossa economia. E se eu tiver aí uma praga causando um grave dano para toda uma sociedade que depende da agricultura para, né, o seu desenvolvimento, eu vou ter aí uma limitação, certo? Ou seja, então é muito importante eu combater. Ou seja, essas pragas, esses tipos de empecilho aí na produção é muito mais importante do que a gente pensa. Tanto na parte cultural quanto na parte de econômica, que é a parte que movimenta o nosso Brasil. Beleza? Bom, agora vamos entrar aí na parte, né, que é referente ao grande potencial de produção de grãos aí no nosso país. A gente, claro que a gente tem vários exemplos, a gente tem várias empresas gigantes, Jacobowski, Maggi, né, que trabalham nessa parte de produção de grãos. Temos diversas fazendas, a própria fazenda que eu trabalho também na produção de grãos aí. Essa safrinha produzimos aí um milho com uma qualidade excelente, né? Graças a Deus, né, primeiramente. E estamos muito felizes aí de ter concluído. A gente concluiu, está concluindo agora a parte da colheita. Falta apenas 800 hectares para terminar, né? E a qualidade do milho que está vindo é muito interessante, muito bacana. Apesar de outras fazendas terem, né, um relato aí de diminuição na produção e tudo mais. Bom, voltamos à parte mais, né, focada ao nosso slide. Temos um grande potencial de produção de grãos e também hortaliças, né? Frutas, pois são espécies que se adaptam a vários ecossistemas, né? Que é o nosso país. Nos países a gente tem um solo mais pobre, um solo mais úmido em algumas outras regiões, beleza? Esta parte que a gente pode colocar aqui, a produção de grãos, de hortaliças, a gente vai ter na parte mais sudeste, né? Parte de hortaliças, parte de frutas. A gente vai ter ali na parte do Sudeste, que é uma grande potência aí no nosso Brasil. É o maior produtor de frutas, né, e hortaliças aí que a gente tem. Ao contrário de que muitos pensam, o cultivo desses tipos de produtos, né, de hortaliças, de frutas, é um tipo de comércio que vem, um tipo de produção que dá muito dinheiro, que movimenta muito o mercado brasileiro e sendo principal alvo na exportação desses tipos de alimento, uma qualidade muito bacana, né, aliada à tecnologia. Temos a produção de uva, né, lá no nosso sul do país, e o nosso centro-oeste aqui, um exemplo aí de produção de cereais, né, produção de soja, produção de milho, de pipoca, de algodão, né, algodão não entra em cereais, mas vamos lá, vamos, né, citar de uma forma mais abrangente, né, a importância do nosso estado, o girassol, né, feijão de diversos tipos, feijão calpi, feijão mungo, né, que nós temos, o feijão azuki, geralmente utilizados em exportação. Também temos o feijão carioca, que desse que eu falei para vocês, é o que tem mais disponibilidade a ter doenças, né? Apesar de que a cultura do feijão é um tipo de cultura que geralmente a aparição de doenças é mais relacionada ao solo, tanto que a gente teve um experimento aqui no IF Campus, né? Utilizando o feijão, né? A gente tentou utilizar o feijão mundo,
mas acabou que não deu, porque o feijão mungo tem uma resistência muito alta a patógenos, por ser uma cultura mais nova no nosso país. É um tipo de feijão que acaba, né, tendo uma resistência. Isso de uma forma para o agricultor é boa, mas para a gente, no caso da apresentação do trabalho, não foi, da formação do trabalho, não foi muito interessante. Aí tivemos que trocar, né, do feijão, né, e acabou que não deu, beleza? Bom, aqui temos aqui, né, a produção de hortaliças no nosso sudeste. E a partir daí temos esse tipo de função. Por que que nosso país ele tem essa vocação, essa disponibilidade de produção, tendo diferentes climas espalhados pelo Brasil inteiro, né? As diferentes espécies dos ecossistemas, né, em virtude dos aspectos fisiológicos das plantas, se estabelecem bem no clima, né, no nosso clima tropical. Em nosso clima tropical, apesar de a gente ter vários tipos de variações ao longo do mesmo, ali na parte do sudeste é um local mais um pouco frio, digamos assim, tendo um aspecto um pouco mais frio, um pouco mais gelado. Aí a gente tem a parte ali do centro-oeste, que é o nosso Mato Grosso, onde está o nosso Mato Grosso, onde eu tenho um solo mais arenoso, um solo mais seco, né? Aí temos o sul com temperaturas muito baixas, né? Mudando aí, podendo mudar aí a sua característica e tudo mais aí do nosso, essa parte de desenvolvimento mesmo aí, né? Tanto se eu pegar a uva e tentar cultivar aqui no nosso estado, eu vou ter a diferença, tolerância, né? Dependendo do que eu estou utilizando, o que eu estou cultivando. Então, ao longo dos anos aí, o Mato Grosso é um exemplo disso, tendo um solo arenoso, um solo que na teoria não deveria produzir tão bem, mas hoje em dia a gente tem os maiores lavouras do Brasil, né? A produção é gigante, né? E tendo a produção tão gigante, eu vou ter a preocupação gigante de fazer a prevenção desses insetos que podem vir atacar, né, as minhas plantações, né? Que é óbvio que a gente vai ter que ter essa preocupação, porque os danos acabam, se não forem tratados, né, não forem cuidados, a utilização de tanto biológico quanto químico, né, a gente pode ter uma geração de dano extremamente elevada, né? Elevada e podendo aí causar danos tanto para o fazendeiro, danos econômicos, quanto qualidade, né? A qualidade do grão eu vou ter uma qualidade reduzida. Ou seja, eu tenho que ter um investimento inicial bom, eu tenho que ter um retorno agradável para que, né, a gente poder a partir daí, né, ter um retorno, ter uma produção muito bacana, o controle ser efetuado da área, beleza? Bom, e falando desse fator clima, outro tipo de, né, fator que contribui para o aparecimento desses ataques, né, de insetos, de pragas, né, causando aí danos variáveis, né, de acordo com o tipo de praga que eu estou tendo ataque ali na minha lavoura, né, sendo referente às condições ambientais. Bom, por exemplo, vamos por um exemplo aqui isolado. Eu vou ter numa região na beira de mata, e eu vou ter uma região que não tem matas aparentemente ao redor. É um bloco, vou pegar um bloco no meio do talhão, aí, no meio da lavoura, não tendo por perto árvores, não tendo por perto vegetação ao lado, só a parte do talhão da lavoura ali no meio. Eu vou pegar e vou comparar, eu vou utilizar o mesmo tipo de aplicação, tudo normal. Aí eu vou comparar com um bloco colhido ali perto de uma floresta, de uma zona preservada, por exemplo, ali do lado. É claro que a incidência ali vai ser muito maior ali na parte onde tem as florestas, porque a disponibilidade que eu tenho ao redor, o ambiente que eu tenho ao redor, vai contribuir para o aparecimento dessas doenças e desses insetos. É claro que eu tenho ali o clima seco que pode contribuir para a proliferação maior aí dos insetos, né? Um período de estiagem muito grande, mas aí eu vou ter um ambiente que é muito favorável. Ali para o inseto eu vou ter um local
úmido ali do lado, né? Vou ter a infestação vai ser maior, porque ali do lado tem todo um ecossistema que é totalmente diferente do que eu tenho na lavoura, né? Então a gente tem aí esse ponto de equilíbrio, esse ponto de diferenças entre um e outro, né? De um lado a gente tem uma floresta, do outro lado a gente tem um talhão no meio da lavoura. É óbvio que a floresta, né, o talhão do lado da floresta vai ter uma incidência muito maior de insetos, né? Os ataques de insetos e pragas causam danos variáveis, né? Como assim danos variáveis? Bom, de acordo aí com a nossa experiência e nossa parte de bater pano, né? Analisar quais insetos eu tenho naquele talhão, naquela área. Bom, eu vou analisar que tipo de inseto eu tenho ali, né? Eu tenho um percevejo de barriga verde, por exemplo, ali. Eu tenho a lagarta Spodoptera fujiperba, por exemplo, ali num determinado local. Eu vou comparar esses dois. Vou comparar o tipo de dano que cada uma vai obter, né? Esses danos são variáveis. É óbvio que as diferenças são tanto físicas quanto notórias, né? Eu vou ter ali uma lagarta e vou ter ali um percevejo. Eu vou ter ali outro tipo de animal, outro tipo de inseto, né? Eu vou ter a variação de dano, né? É claro que um inseto é mais destrutivo que outro. Isso varia tanto de tamanho quanto, né, grau de infestação, né? Por exemplo, eu vou ter uma quantidade X de percevejo, vou ter uma quantidade muito maior de lagarto, um exemplo. Ou seja, de acordo com o fator de quantidade também é muito marcante, é muito interessante, tem que ser explorado, né? Pô, pô, a parte aí né, de proliferação, de quantidade grande aí de população, é algo que deve ser muito bem estudado e muito bem acompanhado, porque eu tenho que impedir esse tipo de grau de infestação. Dependendo do tipo de grau de infestação, eu vou ter a resistência dos insetos na área, entendeu? Eu tendo essa resistência, eu vou ter que procurar outros produtos, fazer ali a rotação de cultura para poder impedir a proliferação dos mesmos, né, naquela parte da cultura. Então eu tenho que acompanhar bem de perto, eu tenho que ter esse cuidado, né, de mexer nessa parte, né. É algo muito interessante, é algo muito delicado. Então eu tenho que ter um acompanhamento de um agrônomo, eu tenho que ter uma aplicação regrada para impedir que essa resistência possa vir a acontecer. E a resistência pode vir quando você for ver, já é tarde demais, já temos, aí a gente vai ter uma quantidade muito grande de infestação de tipo de inseto, a gente vai ter que fazer a amostragem ali, né? Retirar ali, bater o pano, identificar que tipo de inseto tem naquela área, escolher os produtos certos e aí entrar com uma ação mais agressiva, uma parte tanto de aí varia, né, de acordo com o produtor vai escolher o que é melhor para ele, o mais rentável para ele. Eu vou gastar menos e vou ter um resultado muito maior, ou vou gastar mais e dependendo do produto eu vou ter um resultado menor, entendeu? Isso é muito interessante porque é algo que deve ser observado de forma muito atentamente, né? Porque ali eu tenho uma área X, eu preciso aplicar uma quantidade Y de produto, só que o produto em uma quantidade muito menor, sendo um valor muito mais grande, dependendo da qualidade, eu posso ter um resultado muito mais agradável que se eu comprar um produto mais barato e não ter um resultado favorável. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou gastar mais com o mesmo produto ruim, ou eu me arrependo e troco de produto. Então isso é algo que deve ser considerado, né? Mas, claro, isso varia de acordo com a condição econômica, com o tipo de armas que eu vou ter contra esses tipos de insetos, né, esses tipos de doenças, que é algo que deve ser muito observado. Beleza? Bom,
Os danos são variáveis, né, como que eu disse, de acordo com as condições do ambiente que eu tenho ao redor, se são favoráveis para a proliferação e tudo mais. Temos as culturas, né, que são mais submetíveis aí a um tipo de espécie de inseto, né? As frutas, geralmente mosca das frutas um inseto que é muito comum e é uma praga que acaba é, sendo presente muito nos danos, né? E é algo que tem que ser muito bem acompanhado, né? Tendo a esterilização, a utilização ali de produtos, né? Para evitar, né? Evitar um futuro prejuízo. Temos no algodão, temos outro tipo de pragas mais específicas, no milho. No milho, essa parte da lagarta é muito presente ali. Acabam trazendo um transtorno muito grande ao agricultor. Tanto que as aplicações, inclusive as aplicações aqui da fazenda, a gente está fazendo aplicação de alguns biológicos, Xantaria, fornecido pela empresa da RSH, de Campo Novo. A gente estava utilizando a multiplicação de um saco de 20 quilos, né? Dissolvidos em 1.000 litros de água, né? E a partir daí fazendo a produção da multiplicação do biológico. A gente coloca ali primeiramente a parte do meio de cultura, ali na parte geralmente são utilizadas em caudas, né? Tanto, isso varia, né, de acordo, alguns tipos de empresas utilizam, alguns tipos de fazendas utilizam tanques de metal, tanques de inox, né? Outro que é o mais correto, tendo ali bem fechado e mesmo assim o risco de contaminação muito alto. Tanto em caixas d'água, né? Mas eu tenho que ter uma vedagem, um cuidado muito maior, um ambiente mais controlado, beleza? Bom, e a gente tem a multiplicação desse tipo de produto. Depois de tudo, né, depois de ficar 48 horas batendo, né, não batendo em si, e sim recebendo o oxigênio para que seja possível a partir daí a multiplicação dos mesmos, né? A gente acabou tendo aí o produto final utilizando aí varia, né? Alguns utilizam 20 litros por hectare, né? Isso é de acordo com o tipo de produto que eu vou utilizar. Dependendo da rentabilidade também do produto. Como a gente teve uma rentabilidade de 1.000 litros, né? A gente teve uma aplicação muito maior. Tanto que se eu tiver um produto com menos, né, no caso, menos quantidade, só que com concentrado muito maior, às vezes compensa utilizar um produto que às vezes é menor, mas aí varia de acordo com o preço e retorno que eu vou ter, né? No caso aí nas lagartas, a gente utilizou a aplicação, né, de madrugada, né? Essa aplicação de madrugada acabou influenciando aí para ajudar, né? Ajudar no controle, né, das lagartas. Porque nessa parte de madrugada, né, no finalzinho da noite, a parte que ela sai para se alimentar, e essa parte aí que a gente vai e entra com a aplicação. É claro que é muito trabalhoso, às vezes é cansativo, mas é algo que funciona muito bem. A gente fez esse teste e ajudou muito no controle de lagartas. Ou seja, ela está saindo para se alimentar, ela acaba sendo controlada, contida, né, e exterminada pelo defensivo, né? Tanto químico quanto biológico, isso é de acordo com o agricultor, né? De acordo com o que ele vai utilizar, o que ele acha mais rentável para ele utilizar, beleza? Como temos como exemplo, né, a utilização de estabelecimentos de monocultura, a utilização de uma monocultura, eu vou dar armas, vou dar chances para a proliferação desses tipos de doenças, ou seja, a rotação de cultura é algo primordial e muito importante para a produção agrícola, né? Para evitar também a proliferação desses insetos aí. Porque eu vou ter um inseto que é de forma mais específica na cultura e eu posso, através da rotação de cultura,
fazer com que o mesmo suma, né? Deixe de existir, né? Pela outra cultura não ser suscetível ao ataque desse tipo de inseto. Se eu tiver uma cultura única, eu posso ter a multiplicação desenfreada desses insetos, um gasto de produto muito mais elevado. Então eu tenho que dosar essa parte, eu tenho que pensar muito bem no que eu vou utilizar, né, para referente a isso, né, para mim ter um controle, para mim ter uma parte aí mais focada, né, evitando aí com certeza aí futuros transtornos, né, para o proprietário e tudo mais. Então é algo que é muito comum hoje em dia, a gente sabe que a parte de rotação de cultura é algo muito presente, né? Tem que tomar cuidado ali com a palhada, principalmente do milho, que ali eu posso ter tanto doenças, né, fitopatogênicas, quanto doenças aí dos insetos, né? Posso ter ovos de insetos para multiplicação. Então é muito interessante, a gente tem que ficar muito atento a esse tipo de situação. A ocorrência de longos períodos de estiagem, principalmente ali no antes ou durante o período da safrinha. Porque o período da safrinha geralmente é o período que a gente tem uma maior estiagem de chuva, a gente não tem praticamente chuva, e este ano especificamente foi um ano muito ruim, um ano com estiagem extremamente grande, né? Que acabou prejudicando as lavouras de milho e as lavouras de soja também, ao longo do nosso país aí, né? Graças a Deus, aqui a gente sofreu um pouco com a chuva sim, mas ela acabou vindo numa hora certa e a produção foi satisfatória, mas foi mais na parte do soja, né? Que foi um pouco, a gente teve umas percas aí de grãos, um crescimento mais reduzido das plantas, mas isso é referente justamente à estiagem. E essa estiagem é favorável para aparições desses insetos, né? Porque eu vou ter um clima mais quente, né? Um clima favorável para a proliferação. A parte de alimento ali vai estar mais abundante de acordo com a região. Então eu vou ter que ter a aplicação sim. E a aplicação aí, às vezes é muito quente, o vento acaba atrapalhando. Então é um período que é muito complicado, é um período que você tem que ficar cuidando ao máximo para que seja possível aí o controle e a efetividade maior do teu produto, para que seja possível o controle dessas doenças aí. Então é muito interessante a gente puxar para esse lado, né? A gente precisa se perguntar por quê. E nessa parte da safrinha a gente sempre vai ter um período seco, extremamente seco, o plantio do milho aí seco, o clima realmente complicado. E aí a aparição de incêndios também não acabou ajudando muito aí para, né, a produção agrícola, mas justamente acabou esta parte aí de estiagem muito prolongada, acabou acabando com várias lavouras aí. A parte agora do embarque aqui da fazenda, inclusive, né, a gente acabou mexendo aí com a parte do milho e realmente o milho aqui da fazenda está de dar orgulho. É um milho muito bacana, um milho bonito, né? Mas teve outras fazendas que acabou sofrendo muito com isso. Tendo aí, perdendo a produção, perdendo o tamanho do grão, realmente um milho com uma qualidade inferior. E esse milho de qualidade inferior geralmente acaba reprovando na classificação aí, ficando para ração. Ou seja, o potencial que eu poderia ter ocupado ali vai ser reduzido, né? E aí vai prejudicar tanto a parte econômica aí, tanto do país quanto para o próprio agricultor ali que está cultivando seu milho ali, quer ter uma colheita bacana, né? E acabou dando errado, né? Mas tranquilo. Bom, agora vamos passar para o próximo tema. A gente vai falar sobre os principais insetos aí da cultura, né? Da agricultura, referente à cultura tanto do milho quanto do soja, quanto do algodão, né? Bom, temos aí quais são os principais insetos que atacam as plantações. Eu vou citar aí alguns insetos, conforme o Ministério da Agricultura e da Pecuária e Abastecimento, a Embrapa e da Embrapa, né?
As principais pragas da lavoura, a gente vai citar não só as principais, porque se for falar todas, né, se for falar algumas, a gente vai falar algumas. Essas são uma das principais, mas até as principais é uma quantidade muito grande, beleza? Helicorbera armigera, né? A gente pode ver que é um tipo de lagarta. Em síntese, ela tem um grande potencial, né, de causar um dano ali na lavoura do algodão, do milho e soja. Ou seja, é um tipo de praga que mesmo com a rotação de cultura eu posso ter a aparição dela. Então essa parte de controle é mais a parte de químico e biológico que eu vou ter que efetuar. A rotação de cultura pode ser que ajude também um pouco do controle, mas, né, um tipo de lagarta que é presente aí nessas culturas, a gente tem que ficar muito esperto, porque esse tipo de inseto, se eu ter um tipo de proliferação avançada, eu vou ter vários danos, vou ter muito perigo. Consequentemente ali, um perigo marcante que pode, né, prejudicar muito o produtor. Dessa forma, seu ataque começa na parte aérea, com as folhas, né, da planta e depois para o fruto, indo para a vagem em outros pontos de crescimento, ou seja, ele atua no crescimento. De uma forma, então é um tipo de lagarta que é extremamente prejudicial. Ela vai causar um dano muito grande, né? O ataque começa na parte aérea, ali na parte das folhas. Vamos supor o milho, é muito comum também. Essa parte de sair para se alimentar, se ela estiver na parte do fruto, isso já não vai acontecer. Ela vai se alimentar por dentro. Então, a parte da aplicação de controle de lagartas realmente tem que ser feito nos estágios iniciais ali de desenvolvimento da planta, né? Porque se eu tiver um estágio mais avançado e tentar aplicar, tanto que o PV às vezes não pega, às vezes prejudica também a plantação, porque o milho acaba crescendo muito, quanto, né, a parte de produção. Aí eu vou ter que ter um cuidado muito maior. Eu vou ter que ter uma aplicação regular, eu vou ter que ter uma verificação na lavoura certinho para ver se está fazendo efeito. E se não estiver fazendo efeito, tem que trocar de produto, né? Isso aí varia muito, né, de acordo com a região, de acordo com o tipo de produto que eu estou utilizando, de acordo com o suporte que eu estou tendo, beleza? Vamos para o próximo. Temos a broca do café, né? Isso já é mais presente na região sudeste, que a gente pode ter. Aqui na parte do Mato Grosso a gente não vai ter tanto, né? O tipo de café não é tanto presente, mas com certeza tem por aí, né? Esse tipo de broca, ela vai atuar ali no fruto, né, do café. A broca do café age perfurando os grãos do café, né? Causando a destruição parcial ou total do mesmo, né? Da parte interna, ou seja, é uma praga que é muito presente, é uma praga que é perigosa, só dessa parte, dessa pequena leitura que nós tivemos aqui, a gente pode ver que é um tipo de praga que é muito perigosa, que vai interferir, que vai ser marcante aí, com certeza, né? Atuando ali no grão, podendo destruir isso aí, em larga escala, pode acabar com plantações, né? Mas é claro que o controle tem que ser muito bem efetuado com esses produtos químicos, né? Ou produtos biológicos, aí é de acordo com o tipo de arma que o agricultor vai utilizar, beleza? Além disso, o mesmo ataca o fruto em diversos estágios, tanto na parte madura quanto na parte verde, e também na parte de passas ou também secos, e ainda úmidos também. Ou seja, ele vai atuar em praticamente todos os estágios de desenvolvimento do cafeeiro. Então tem que ter um cuidado, vai ser mais acentuado. Porque se eu deixar esse tipo de praga proliferar, eu vou ter graves transtornos aí ao longo do tempo. Então tem que ficar esperto, tem que ficar de olho, né? A partir do aparecimento já entra com a aplicação de produtos de inseticidas aí para, né, fazer o possível para evitar, né, a proliferação desse inseto. Bom, agora temos um dos mais presentes aí, talvez mais conhecidos, que é a mosca da fruta, né? A mosca da fruta a gente tem praticamente em todo o território nacional aí, podendo ter
possivelmente ali na parte mais fria do sul, uma diminuição notória. A partir daí, a gente pode citar três tipos de moscas responsáveis pela perda na produção dos citros. Lembrando que a mesma sendo atuada mais na parte sudeste devido à produção de frutas, né? Sendo esse tipo essas três que eu vou citar aqui, mais responsáveis de perda na produção da parte dos citros, né? Laranja e limão e tudo mais, entre outros, né? A mosca é metorânea, né? Temos a mosca sul-americana, a mosca da mandioca, né? Bom, a mesma tem um tipo de síntese, né? No caso, os machos se aglomeram nas folhas e as fêmeas geralmente depositam os ovos no fruto, né? Ou seja, os ovos são mais protegidos ali na parte do fruto, enquanto os machos vão se aglomerando nas folhas. Aí na parte do acasalamento, e a partir daí a gente vai ter a proliferação muito maior desses tipos de inseto, ou seja, a aplicação é muito interessante, tem que ser efetuada para evitar a proliferação do mesmo, a superpopulação. Logo quando as larvas se desenvolvem ali na parte do fruto, né, eles saem do fruto e vão para o solo, né, sendo esse período de pupa durando de 13 a 17 dias, né, ou seja, eu vou ter a transição dele, ele vai sair do fruto onde ele está protegido, quando ele já vai ter, no caso, a sua condição de se locomover, e a partir daí ele vai, né, ir para o solo, e a partir do solo ele vai se desenvolver, dando origem futuramente a outra mosca da fruta, né, nova e tudo mais. Temos aí um dos principais transtornos da agricultura, da parte tanto referente ao milho, né, principalmente ao milho, e também, né, ao soja e outras culturas, que é a mosca das frutas, né? Opa, perdão, a mosca branca. No caso, é um tipo de transmissor de vírus que ataca diversas culturas, né? Não sendo fácil, sendo muito difícil de ser controlado. Temos a parte do feijoeiro. Ela transmite viroses, né, chamadas de mosaicos dourados e mosaicos anões, né, ou mosaico anão, que trazem, né, grandes danos à planta, especificamente no período de florescimento, ou seja, ela vai atuar na parte ali de florescimento da mesma, né? Ou seja, sendo aí muito prejudicial, beleza? Assim, né, devido a alto nível de destruição, ela é considerada um grande risco econômico ao agronegócio, ou seja, é um dos insetos aí que tem uma maior capacidade destrutível, né? Atualmente nas lavouras a gente tem uma infestação notória de mosca branca, ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado. Tanto a parte ali, né, se você for pegar teu veículo na época do cultivo do soja, geralmente é um período que, dependendo da lavoura que você passar, você vai deixar na parte da frente do teu carro branco de mosca branca, ou seja, a infestação é preocupante, a infestação ocorre e ocorre de forma muito rápida, né? Ou seja, a gente tem que ficar muito esperto por esse tipo de coisa. Desse tipo de mosca, né, a mosca branca, ela tem o seu reino Animalia, né, o filo Arthropoda, e a sua classe, né, é Insecta, sendo da ordem da Epiptera, né, e tendo aí suas subfamílias, né. O controle, né, das mesmas só feita mais da parte do controle químico, feita de maneira generalizada, embora, né, na maioria das vezes, de forma irracional, o controle químico, né? Existe também a possibilidade de outros controles, né, que a gente já citou de acordo com o controle biológico, né, através de várias espécies de predadores naturais, né? Dentre eles, a gente pode citar que foram
idênticas, né, identificadas, espécies da ordem Hemiptera, né, entre outros tipos, né, sendo mais de 37 espécies, né, ou seja, são utilizados outros tipos de insetos para a predação do mesmo. Isso é muito comum e muito utilizado, tendo um efeito, creio eu, um pouco mais minimizado de forma, digamos assim, mas tendo aí um efeito aí, uma aplicação, uma efetividade muito maior, beleza? Aí temos a parte de doenças, né? A parte de doenças que a gente acabou deixando para essa segunda parte, que é uma das partes que também causam danos muito grandes aí na agricultura. É um tipo de praga, né? De um tipo de organismo que afeta muito a produção das culturas, seja assim a parte de atacá-las, a parte assim das plantas, né? Sendo transmissores de doenças, né? Que fazem com que o tipo de a planta perda a qualidade. Ou seja, eu tenho uma infestação ali de fungo, eu vou ter um, dependendo do tipo de fungo, vai interferir no crescimento da minha planta, interferir na qualidade do grão, né? E dependendo da intensidade, pode fazer causar a morte, né? A morte da planta, né? Em larga escala, podendo prejudicar drasticamente a produção econômica, né? A gente aqui temos uma imagem que referente ao tipo de fungo, né? Agora a gente vai desse tipo de post aí abaixo, a gente pode ver que é uma praga agrícola, né? Um tipo de fungo acentuado, beleza? Vamos passar um pouco para frente aqui, já que a gente tem uma introdução básica aí sobre as doenças. Geralmente esse tipo de doença, ela, ao contrário dos insetos, a proliferação dela aparece mais na parte úmida, né? Nas partes, se eu tiver um índice ali muito alto de chuva e seca, né? E calor, eu vou ter, dependendo da região ali, uma incidência muito elevada de fungos, né? Cara, dependendo com certeza do tipo de espécie de fungo que eu vou ter, dentre outras, né? Ou seja, é algo que é primordial. Temos que ficar espertos para esse tipo de coisa. Claro que o seu controle é feito tanto da parte química quanto da parte biológica. E geralmente a parte química e biológica, às vezes o controle é efetuado aí da parte biológica com outros tipos de fungos, mas fungos benéficos, né? E não maléficos, que é o caso. Tendo aí como efeito o controle, né? O controle desse tipo de fungo, né? Com certeza, assim, tendo uma aplicação, tendo uma parte mais acentuada dele, correto? Bom, agora temos o mofo branco, que é um tipo de doença que é muito presente nas lavouras, né? Infelizmente. É, hoje em dia, né, o mofo branco pode ser encontrado de forma muito fácil, inclusive. Principalmente, são uma das principais doenças, né? Ela é conhecida como podridão branca, o mofo branco. É um tipo de doença causada por fungo que ataca diferentes lavouras, né? É, essas lavouras, né? Essas lavouras tanto de soja quanto de feijão, né? Que a gente pode identificar de forma mais efetiva, beleza? É, sendo assim, a gente tem essa praga, né? Que acaba se concentrando na parte das sementes, né? Que é a parte que é primordial, né? Diminuindo aí a qualidade das vagens, com certeza. É, ela provoca grandes prejuízos para a produtividade, né? Com certeza. Os danos que ela causa tendo aí
a efetividade, a sua forma de introdução, de atacar ali na parte dos grãos, ela vai causar esses danos de forma muito grande, né? Tendo no final um prejuízo muito maior. Vale destacar também que mesmo quando não há hospedeiro para a mesma, o potencial de sarampo pode, né, ela pode se instalar no solo, ou seja, é um tipo de doença que é muito resistente, ela pode perpetuar se ela não for controlada das devidas formas, com, né, o uso controle tanto defensivo quanto biológico, né? Por longos períodos, devido à sua estrutura, né? No caso, pode ficar ali em período de dormência, esperando só a forma de ativação, a parte de ativação. Ela pode ficar, esse período de dormência pode durar até 10 anos, ou seja, é um tipo de doença que é muito resistente e pode causar danos graves aí, danos muito acentuados aí na agricultura, né? Ou seja, o perigo é evidente, né? Esse tipo de hospedeiro a gente pode com certeza observar ali na parte também dependendo da palhada, ela pode se instalar na palhada. Creio eu, observando aí o tipo de controle, pode ser químico. Já vi aplicações de incineração ali na área ali para o controle de doenças, para a esterilização. Não sei se vai ser, né, com certeza, efetivo para esse tipo de aplicação, porque é um tipo de controle que tem um custo muito grande, porque eu vou ter ali utilização de combustível, mas é um pouco mais diferente, eu tenho que ter uma maquinária específica e tudo mais. Creio eu que esse tipo de controle pode sim, né, ajudar no controle do mofo branco, na perpetuação da espécie. Mas é claro que ali, utilizando esse tipo de método, eu vou ter sim a morte de outros tipos de micro-organismos ali no solo, ou seja, muito arriscado. A parte mais indicada é a parte de defensivos agrícolas, de biológicos, principalmente biológicos, que vai atuar ali como um predador para esse parasita, beleza? Ou seja, é muito importante, tá? Bom, agora vamos passar para frente. Temos a ferrugem, mais conhecida como ferrugem asiática aí, sendo uma das principais doenças, tendo um problema muito marcante hoje. Esse tipo de fungo pode aparecer nos estágios de desenvolvimento da planta, né? Na parte foliar, na parte foliar ali do desenvolvimento da planta, prejudicando ali a parte da fotossíntese, né? Do desenvolvimento. Ela se instalando sendo ali iniciando como minúsculos pontos mais escuros, né? Como você pode ver aqui na imagem, se instalando no tecido sadio, né, da folha, né? E a partir daí espalhando, tendo sua contaminação iniciada. Essa patologia é considerada agressiva, ou seja, é um tipo muito agressivo de doença, né? Ou seja, tem que ser observado. E o controle acaba sendo cada vez mais difícil, né? Mas a sua aplicação ela tem que ser feita com fungicida preventivamente, de forma preventiva, antes de com que as primeiras folhas contaminadas apareceram. Assim que surgiram, ou antes dos primeiros sintomas ali na parte foliar, eu vou ter que efetuar a aplicação nela toda, beleza? Bom, o tipo de reino é o fungi, né, da mesma, e a ordem é Arachidinales, né? A importância econômica da ferrugem asiática no Brasil pode ser, né, avaliada pela sua rápida expansão, virulência e perdas na parte da agricultura. O nível de propriedade, né, que a gente pode ter ali na nossa parte ali, pode alcançar níveis de perca total, dependendo do tipo de colheita, né? Atualmente ali a gente tem sim uma parte de dano causado pela mesa muito grande, mas em 2002 aí na parte do Brasil foram acumulados mais de 8 bilhões
de prejuízo na primeira aparição, nas primeiras aparições aí da ferrugem no Brasil. Beleza? Temos a mancha-alvo, né? A mancha-alvo, muita gente confunde as duas, né? Apesar de serem um pouco diferentes. É mais a parte visual, né? Bom, as manchas-alvo, né? É muito comum, a gente pode encontrar de forma muito fácil, né? Digamos assim. Aí, espalhadas aí na lavoura, né? São tipos de lesões que começam com pontos pardos, né? Tendo o círculo amarelado ao seu redor, evolui, né, para grandes manchas escuras, ou seja, ele vai secando a folha onde pega, né, a parte mais seca, é a parte onde está a doença instalada. De até 2 centímetros de diâmetro ali, vou ter uma parte mais apodrecida onde o fungo está presente. A mesa acaba provocando uma severa desfolhagem ali na planta. E essa desfolhagem a gente pode, né, citar a importância, porque essa desfolhagem pode afetar primordialmente para o crescimento e desenvolvimento da planta. Eu vou afetar com certeza a parte da fotossíntese da planta, evitando o crescimento da mesma, né? Esse micro-organismo foi encontrado em quase todas as regiões do Brasil aí, sendo possível sua adaptação, né? Ele pode sobreviver a culturas e a diferentes tipos de semente, infectando as mesmas mesmo assim. Como eu já disse anteriormente, o alto índice de umidade favorece esses fungos e principalmente a mancha-alvo, né? Sendo primordial para a sua proliferação, o seu espalhamento, digamos assim. Para o controle da mesma, a gente vai utilizar ali um tratamento de semente mais intenso, mais efetivo, e a utilização da rotação de cultura com o milho e também para gramíneas, ali talvez uma rotação de plantar braquiária em uma determinada região que eu tenho uma incidência maior de mancha-alvo, e o de utilização primordial de fungicidas, tanto biológicos, como eu já disse anteriormente, quanto de químicos, né? Ajudando assim no controle, mantendo a mesma em controle. Ou seja, hoje se você for na lavoura e procurar, você vai achar uma mancha-alvo de tão comum que ela é. Mas se ela não for tratada de forma correta, ela pode sim causar muitos transtornos futuramente aí para o produtor. Agora vamos finalmente ao método de controle de forma mais específica, né? Que a gente vai ter. O método de controle é extremamente importante tanto para não apenas para o produtor, mas assim para o solo, para uma qualidade maior a longo prazo de produto. Ou seja, se eu tiver uma terra com um índice pior, eu vou ter que melhorar aquela terra, vou ter que utilizar os métodos, produtos e tudo mais. Beleza? Vamos lá. Bom, uma das principais técnicas de controle de pragas nas agriculturas, que são mais comuns, né, é o combate de pragas agrícolas, é o controle químico, né, que é o primordial, assim, de forma no topo, assim. É o tipo de controle que é muito mais utilizado há muito mais tempo. Não sendo ecologicamente, sim, muito favorável para né, o nosso sistema aí, nosso freático, de acordo com a região, não é muito interessante, não é muito ecológico, né, digamos assim. Dependendo do produto também. Tem um manejo muito adequado para que, né, seja feito de forma correta, evitando, né, problemas aí e tudo mais. Bom, para o combate desse tipo de praga é muito mais comum utilizar o controle químico. Tanto que o controle biológico atualmente é o controle que aí a gente tem assim, um perigo, né? Uma parte mais acentuada, digamos assim. A gente tem, de acordo com
tempo foi a primeira técnica utilizada. As primeiras técnicas foram o controle químico, né? Então, naturalmente, é o controle que tem mais efetividade, mais força, né, na agricultura. Tanto que a inserção do biológico aí na agricultura acabou sendo de forma complicada, digamos assim. Por quê? Porque geralmente o agricultor pensa, eu estou utilizando o controle químico, está dando certo. Ou seja, não vou migrar para o controle biológico, porque o controle biológico é algo novo. E é algo que na teoria não é químico, não agride tanto, né? Não tem aquele. Não é feito em laboratório. Claro que alguns biológicos são feitos em laboratório. Mas eu digo o efeito de ação, né? É óbvio que dependendo do produto, varia de produto para produto. Os produtos químicos vão ter um grau de ação muito maior do que os produtos biológicos. Mas isso é influenciado tanto na parte de produção, no tempo que eu tenho de preparo, no cuidado e qual tipo de produto que eu estou utilizando, né? Beleza? Bom, as medidas, né, da cultura ali que eu tenho, eu tenho ali as medidas corretas e tudo mais. No entanto, né, os métodos que vêm sido derivados, né, e aplicados hoje, tendo como objetivo reduzir o uso de defensivos na agricultura e na lavoura, né? Temos aí vários métodos que querem, né, que isso aconteça e tal, rotação de cultura, utilização de produtos biológicos, pelos produtos biológicos serem mais, como diria, menos prejudiciais para o meio ambiente, né, claro. Que futuramente, né, claro que a gente anda a passos de bebê, né, mas a gente futuramente aí tendo aí um desenvolvimento aí de acordo com o tempo muito maior, tendo uma credibilidade muito mais elevada. Hoje temos aí de uma forma mais chula, né, a credibilidade ali do produto químico, né, beleza? Bom, outros produtos aí para reduzir o uso desses defensivos agrícolas, tanto tendo uma economia tanto socioeconômica, tanto econômica, quanto também agredindo menos o solo ali da mesma. As medidas, né, de cultura produzida continuamente no local, a gente tem a parte da monocultura. Isso na monocultura não é de uma forma legal, não é bacana de utilizar, beleza? Ou seja, a monocultura acaba não contribuindo tanto, né, para essa produção aí, beleza? Bom, continuamente no local a gente tem a monocultura, normalmente ela surge no aumento da ocorrência de pragas ou doenças. Nesse tipo de contexto, a rotação de cultura previne a fixação e a multiplicação de doenças, né? Ou seja, quando eu faço a aplicação ali do meu produto ali numa determinada área, esse tipo de produto ele vai sim, vai matar os fungos ali por cima, mas, né, dependendo do tipo de produto, na maioria das vezes também vai agredir, né, e exterminar alguns tipos de micro-organismos no solo, que tem ali um grau, né, muito importante. Tem um veneno mesmo. Uma importância muito maior, né? Às vezes eu tenho ali um tipo de micro-organismo que tá anos ali ajudando o desenvolvimento da planta, e ali eu vou aplicar um tipo de produto que vai eliminar sim os patógenos negativos, mas os positivos também vai junto, na maioria das vezes. E aí temos aquele grau de evolução, né? O grau de resistência, mas eu tive produtos ali que podia ajudar na minha cultura, mas infelizmente eles podem, né, virem
dá problema, né? Não darem certo e tudo mais. Beleza? Bom, aí, de acordo com nos dias atuais, aí, nós temos vários tipos de tecnologia empregadas na agricultura para que seja possível contribuir aí para a produção, né? Produção agrícola aí, tendo um viés totalmente minimalista, né? Totalmente minimalismo, mas tendo aí um efeito muito positivo e tudo mais na agricultura. As tecnologias que são apresentadas como objeto inicial, né, de, tendo o objetivo de aprimorar e tornar mais eficiente a aplicação de defensivo, sendo assim reduzindo ao máximo as perdas, né, no local, né, sendo a dosagem média cerca da quantidade de produto ali utilizado no solo, né. Por exemplo, a gente tem um sistema, né, de telemetria, né, telemetria, né, são capazes de calcular doses, né, e volumes, né, de produtos de aplicação com base em diferentes tipos de dados, né, retirados do clima, com níveis de temperatura e umidade, né, não é mesmo? Do maquinário ali na constituição do solo ali. Eu tenho um preparo do solo ali, um tipo de maquinário que ele vai medir ali o tipo de umidade que eu tenho. Eu posso ir ali medir o tipo de pH para que seja assim tolerável, para que tenha aquela parte de controle, né? De análise de solo. Temos ali a análise de solo efetuada por um agrônomo. A gente vai ali ver certinho o que eu preciso do meu solo para evitar determinado tipo de doença. Isso o maquinário faz, isso a tecnologia fornece. E cabe a gente, né, utilizar essas ferramentas a nosso favor, tendo aí uma importância muito acentuada e muito marcante. Beleza? Além disso, a gente pode realizar os diagnósticos completos da lavoura, utilizando aí os nossos equipamentos, vários tipos de equipamentos, máquinas, tendo, né, esse tipo de grau de importância, esse tipo de grau de utilização ali na lavoura e tudo mais. Beleza? Bom, em virtude, né, disso, a gente tem a telemetria tendo uma contribuição não só para o aumento da produtividade, mas como a redução do custo, né? A gente tem uma redução de custo de produção que é sempre bem-vinda para o produtor, né? Obviamente, né? Sempre bem-vindo e tudo mais. Beleza? Bom, de um certo modo assim, puxando para o modo geral, esses recursos fazem parte da agricultura de precisão. A agricultura de precisão aí tendo aí uma redução de custo mais elevada, né? Tendo aí algo muito importante, que é a redução de custo, tanto importante para o produtor, quanto para a exploração do solo, né? E com base nos resultados, né, que a gente tem na realização da agricultura de precisão, a gente tem ali um mapeamento da área, onde tem um tipo de fungo, onde eu posso aplicar uma quantidade muito maior, uma quantidade muito menor, né? Tipo de utilização, aonde aplicar, né?
como eu posso fazer essa produtividade, essa ingestividade, né? Então isso é muito interessante, isso tem que ser efetuado. Isso contribui para o desenvolvimento e reduz o controle, a proliferação das doenças, sendo totalmente bem-vinda aí para somar, né, de certa forma. Porque se eu tenho uma aplicação mais efetiva em uma área que eu sei que vai ter esse tipo de doença, eu vou ter uma agressão menor, né? Uma agressão menor aí dos produtos que eu tenho, né? Uma agressão ao solo, uma agressão ao lençol freático. Porque querendo ou não, a utilização de agrotóxicos é prejudicial ao solo a longo prazo. Então, se eu tenho uma utilização mais moderada, mais bem efetuada, mais bem colocada, então, né, eu vou ter uma economização de recursos, digamos assim, economia de recursos, que é sempre bem-vinda, né? Então é muito interessante. A parte de economia está ligada, atrelada à produção. E a parte da agroecologia, né? A parte de conservação dos recursos. Beleza? Bom, vamos passar para o próximo. Temos os feromônios, né? Para a atração e também a eliminação de pragas. É um tipo de método muito diferente, muito utilizado, né? Muito utilizado atualmente, né? Mas de certa forma, né, ainda tem que crescer muito mais. Agora eu vou explicar um pouco dessa técnica, né? De certa forma, né, de modo geral, assim, nessa parte mais generalista, digamos assim, ela constitui no feromônios para controlar as pragas de insetos nas lavouras. Para isso, ele age mais de forma natural, sendo operando, né, comunicando com outros tipos de insetos, esses mesmos insetos sendo da mesma espécie. Eles transmitem, de certa forma, avisos de diversas formas, como a presença de predadores no local, a demarcação de território, tirando aquele tipo de praga do local, né? Sendo que aquele tipo de praga que já foi modificado, aquele feromônio foi multiplicado para simular a esse tipo de inseto, esse tipo de situação, né? Sendo ali efetuado aviso diverso, essa presença de predadores e tal, a parte de reprodução, levando ele para outro local e tudo mais, e uma atração para que os insetos saiam da parte mais escondida e assim eu posso entrar por cima ali, utilizando produtos biológicos. Temos o controle químico, controle biológico e cultural, né, de diversos, e a partir daí, como eu já tinha falado um pouco por cima antes, agora eu posso falar um pouco mais de forma específica, né? Falar para vocês aí a diferença de cada tipo de controle, né? Aqui a gente tem o controle químico, né? O biológico, o controle cultural, né? Bom, o controle de pragas pode ser feito de forma dessas formas químicas, biológica e cultural, né? E o controle químico a gente pode já sendo assim, de forma mais na parte de definição, controle químico de pragas são utilizados de diversas formas. Utilizados geralmente produtos químicos, né? A fim de matar pragas com mais facilidade, ou seja, ele é focado em mais facilidade. Mas por que o controle químico ele é o mais utilizado? Ah, ele é isso. Ah, ele é aquilo, né? A gente pode utilizar ele, né? Certo? Bom, é um controle mais antigo, é um controle que já tem ali a tua fama no mercado da socioagronômica. Isso tendo aí, sendo um tipo de situação aí
que é mais utilizado, né? Que eu vou ter uma certeza de aplicação, ou seja, o biológico, que é o controle de pragas biológicas, é um método que é utilizado com recursos vivos, né? Ou seja, é um duvidoso, é menos utilizado, e tem também o seu grau de efetividade. Aí que entra, né, aquela parte, com certeza, de escolha, né? Eu vou pagar um pouco mais por um produto que eu já sei que tem um efeito X, que é o caso do biológico, que é o caso do, desculpa, que é o contrário do que é o caso do químico, e eu vou utilizar um método que é um pouco mais duvidoso, que eu não sei como funciona. Geralmente nas culturas aí, na agricultura, o duvidoso acaba sendo deixado para trás. Eu vou pelo certo, para que futuramente eu não tenha prejuízos, né? Mas isso é de acordo de propriedade para proprietário, de que eu vou inserir na minha terra, né? Aí a parte mais conceitual e é de acordo com cada um dos mesmos, tá? Bom, a gente tem a parte do controle biológico, né? Controle biológico de pragas são utilizados os métodos vivos, né? De animais vivos, né? Que é o caso dos micro-organismos, para matar e controlar pragas, como ácaros, insetos, etc. Logo, é um recurso natural, que não prejudica ou representa qualquer ameaça para o meio ambiente e para outras pessoas, né? Ou seja, é um método novo, é um método que pode ser o futuro, mas o medo aí de utilização dele ainda é presente, né? E o mais bacana é que ele não prejudica o ser humano, não prejudica a saúde do ser humano e, né, não prejudica o meio ambiente, porque hoje em dia a gente sabe que o meio ambiente acabou tendo um papel muito maior, um holofote muito maior, devido às diversas polêmicas com a Amazônia e outro tipo de situação também, das queimadas e tudo mais. Então a utilização dele é primordial. Provavelmente, né, futuramente, mas bem futuramente, a utilização dele seja bem mais natural, né, bem de certa forma, né, ironicamente bem natural, mas sim é mais efetiva, mais utilizada, assim como o químico, né, tenho essa certeza. Hoje em dia, a parte do químico acabou sendo inserida, a parte do biológico acabou sendo muito inserida de uma forma mais chula, né? Como que eu vou ter um tipo de resultado, sendo que eu tenho um cuidado totalmente diferente? Os biológicos são um tipo de produto, um tipo de sistema, né? Não sistema, digamos assim. Um tipo de produto, tipo de defensivo, que necessita um cuidado maior, uma quantidade de temperatura e tudo mais, um controle na hora de utilização. E esse controle acaba sendo deixado de lado, e às vezes a aplicação errada acaba fazendo com que o produto não tenha o efeito esperado, e a partir desse efeito esperado eu não vou ter, né, a credibilidade do mesmo. Aí acaba, né, com o proprietário acaba colocando a culpa justamente no produto, né, esquecendo que tem outros fatores que vai entrar aí e não são só apenas os produtos, né? Então, às vezes a utilização é feita de forma incorreta, né? Pode sim trazer esse tipo de situação, né? Os métodos utilizados pelo organismo vivo, né? Tentam matar e controlar, ou seja, ele vai afetar de forma mais agressiva, sim, dependendo da sua finalidade, ele vai ter esse papel, esse tipo de situação e esse tipo de coisa, né? Ele vai efetuar, ele vai ter, isso vai acontecer, né? Às vezes é um tipo de produto natural, a gente acaba de certa forma tendo um receio, né, de utilização dele e tal, né? Mas não, o produto, se for manuseado de forma correta, a utilização for correta, ele vai sim trazer consigo um efeito muito bacana. E isso, né,
deve ser alcançado, né? Porque é um tipo de produto que não causa um dano reduzido, né? Tem um papel interessante, não vai prejudicar o meio ambiente, porque o futuro é justamente isso. O futuro é fazer com que os produtos não tenham essa coisa de acabar com o meio ambiente. Isso é coisa do passado, é coisa de quando não tínhamos esse tipo de tecnologia, essas possibilidades, né? Então, quem sabe, né, futuramente o biológico tenha essa finalidade aí, beleza? Bom, agora o controle cultural, né? O controle cultural é o controle de pragas que consiste na utilização de medidas capazes de afetar a disponibilidade de alimento do inseto, né? Reduzindo assim a incidência da praga no local, beleza? Essas medidas podem ser caracterizadas como técnicas de preparo do solo, rotação de cultura, né? E aração e drenagem, né, da terra. Na época de semeadura, o manejo de plantas daninhas, a adubação verde, né, e a utilização de cultivares existentes, né, a distribuição de restos de culturas. A gente pode assim, inserir também a plantio de braquiárias, aumentando a saúde do solo, né, que eu vou ter degradação do solo, aplicação de calcário para reduzir a acidez. Isso eu vou ter ao longo do produto aí, né? Isso vai variar muito e tal, de acordo com tudo, né? Isso aí é o futuro, então a utilização é muito interessante. Vamos passar para frente. Bom, galera, para finalizar aqui, vou mostrar para vocês as principais doenças aí na lavoura de soja, de milho e de algodão. Eu resolvi entrar no site aqui da Boas Práticas Agronômicas, que é um site que eu recomendo, que é muito bacana. Direto, toda vez que eu tenho oportunidade, eu dou uma olhada, dou uma lida e tal. Vou mostrar para vocês aqui umas fotos, né, um exemplo aí na prática e outro tipo de exemplo. Mostrando aí para vocês um site que eu recomendo, né, explicando um pouco sobre esses artigos aqui, sobre essas partes, né. Bom, aqui temos as principais pragas das lavouras de soja, de algodão, de milho, né, no Brasil. Bom, aqui temos aí das boas práticas agronômicas, do manejo, né, que é muito importante para o produtor, e o manejo integrado de doenças, né, que envolve o conjunto de estratégias, né, e táticas planejadas, né, e qual a importância do controle para evitar a proliferação, né, e tudo mais. A proliferação, o espalhamento de doenças, dentre outros tipos de coisas, né. Bom, mas vamos aqui. Aqui temos a ferrugem asiática, como eu já tinha falado para vocês aqui, como ela atua no grau de infestação que está muito mais elevado. Ela murcha totalmente, seca totalmente as plantas, as folhas. Então é com certeza um tipo de doença que deve ser acompanhado, deve ser bem, né, olhado e tudo mais, bem observado e tudo mais. Tendo aí, né, uma função muito mais observada e tal, acompanhada mais de perto, beleza? Aqui é o mofo branco, né? Sendo um perigo grave aí, tendo aí um grau de importância muito bem já falado, né? Já abordado, um perigo, né? Importância do mesmo ser bem manuseado, né? Ser bem tratado, né? Porque esse tipo de doença, ela se caso não for combatida e tudo mais, pode causar, né, danos, transtornos para o produtor, perca de qualidade, perca na economia e tudo mais, né?
Bom, vamos para a parte de baixo. Onde vamos ver outro tipo de doenças mais repetidas. Temos a ferrugem possissônica, né? Que é um tipo de doença mais agressiva e destrutiva, né? No milho. Geralmente ocorre na região central do Brasil, centro-oeste. Sobre atitudes, provavelmente você já deve ter visto esse tipo de coisa, esse tipo de mancha. Esse tipo de mancha é mais pequena, sendo meio circulares e alíspticas, né? De coloração mais amarelada, né? Mais puxada para o marrom ou dourado, né? Então é muito interessante, né? Esse tipo de identificação de doenças para a gente pode tratar, né? Geralmente ocorre né, no plantio, né? Os meses de dezembro e janeiro são algumas práticas mais recomendadas para amenizar esse tipo de doença, né? A utilização de fungicidas, né? Tanto, como já disse, biológicos quanto químicos, né? Vai de acordo com a pessoa que está aplicando, né? Que tipo que ela vai aplicar, né? Que tipo de métodos ela vai utilizar. Temos a mancha foliar, né? Tendo a umidade de em torno de 18 graus, né? Favorecendo para a ocorrência desse tipo de patógeno. Esse tipo de dano que ele pode causar é significativo, né? Tendo perca de mais de 50% do tipo da cultura na propriedade. Os cultivadores de milho, de pipoca, são mais utilizados no Brasil, são bastante suscetíveis a esse tipo de mancha foliar, podendo resultar né, no tipo de podridão na parte da semente, ou seja, o mais importante ali da parte do milho, podendo ser causar danos de 50% na parte do grão do milho, né? Então, isso é muito grave, né? Afetando completamente na parte da produção, né? Na parte de desenvolvimento e tudo mais. As medidas de controle que geralmente são utilizadas nessa época, né? De outubro a novembro, no local de passivo é o tipo de adubação bem efetuada, equilibrada para equilibrar o pH do solo, né? os níveis de os níveis de cloreto né, no solo e tudo mais. E a aplicação de fungicida básica, né, que é o tipo de método que é o mais utilizado dentre todos. Né? Temos a mancha angular no algodão, né, que é mais suscetível pelo vento, né, sendo espalhados pela proliferação aí pelo vento e a água da chuva. Né? Ela ocorre, como a gente pode ver na foto aqui, em manchas escuras, ocorre na parte da folha. Esse tipo de bactéria é um tipo de bactéria, não um tipo de fungo. Essa bactéria resiste à dessecação na terra, né? E a radiação solar. Então é um tipo de bactéria muito resistente, né? E quando mais resistente, mais difícil de serem tratadas aí, de encontrar fungicidas que sejam tolerantes a ela. Implementos agrícolas e insetos, né? Essas bactérias incidem, né? Na parte da terra ali, sendo ficando alojada por um tempo na parte da terra. Entre as estratégias de controle também utilizadas, né, utilizado o uso de sementes tratadas, a rotação de cultura, antibióticos e também a pulverização, né, utilizando como principal método, digamos assim, a parte da pulverização, né, os fungicidas. Temos a mancha ramulária, que também é conhecido como mancha branca, né? É uma das principais doenças utilizadas presentes no algodoeiros, sendo causadas por um tipo de fungo, né? Presente em todas as regiões produtoras de algodão ali do nosso glorioso planeta, né? Esse tipo geralmente ocorre em uma umidade mais elevada,
como a gente pode utilizar como exemplo o cerrado brasileiro, né? Esse tipo de patógeno a gente encontra em um tipo de ambiente mais desfavoráveis, né? Por isso, esse tipo de demanda de aplicação de fungicidas, né, durante esse tipo de ciclo de cultura, para o controle das manchas amulares, é considerado uma das principais doenças de aludoeiro do país. Esse tipo de doença causando um dano aí, uma redução de 35% na propriedade. Esses tipos de lesão são irregulares, né, tendo a coloração branca e sendo manifestados, né, na folha, né, tendo a rotação de cultura sendo como principal método de prevenção e aplicação natural, né, aplicação padrão, né, que geralmente é utilizado em todos de fungicida. E a alternância de produtos também é muito importante para evitar a resistência do mesmo, né? Que todos os tipos desse tipo de produto está sujeito a acontecer a parte da resistência, né? Pode se tornar resistente de acordo com o tempo. Beleza? Bom, a gente pode aqui falar o quão importante é o controle desse tipo de patógeno. Por quê? Porque eu vou ter danos consideráveis, uma redução considerável ali na produção total. Então é muito importante a parte de controle de todas as formas, beleza? Agora vamos partir para a parte de controle dos insetos, beleza? Bom, vamos falar aqui mais um pouco sobre insetos, agora um pouco, né? Eu resolvi entrar no outro site aqui porque eu acho interessante mostrar alguns sites que a gente pode obter informações aí detalhadas e mudar um pouco aí a parte de inicial aí para vocês verem como que é e tal. Mostrar um site que eu acho bacana. E caso vocês quererem acessar e dar uma olhada, dar uma estudada, eu recomendo, é muito interessante. É o blog agro.com.br, né? Ou pragas agrícolas. Aí temos os artigos mais lidos da semana, o guia de tiração de análise de solo, então eu acho muito interessante. Esses são um dos meus sites que eu utilizo assim, para estudo e tal. Beleza? Bom, agora vamos falar aqui um pouco sobre a agricultura brasileira e como ocorre, né, a agricultura brasileira e como combater esses tipos de pragas. Aqui temos uma quantidade interessante de pragas e vamos falar um pouco sobre, né? Geralmente a partir de lagartas e tudo mais, tá? Vamos lá. Temos aqui primeiro uma das mais famosas, que é a lagarta do cartucho. Bom, se você já mexe com a parte da cultura do milho, aí, se você já teve contato, você vai conhecer essa coisa linda aqui. Se você trabalha, você vai conhecer, né? É considerada uma das pragas agrícolas na cultura do milho mais relevantes e uma das principais. Essa lagarta do cartucho, ela reduz a produção agrícola, sendo um dos prejuízos de perca de mais de 500 milhões de dólares anuais no Brasil, né? Ou seja, para piorar a situação, esse inseto apresentou um tipo de resistência, né, ao metilemil, inseticida muito usado no combate. Ou seja, o, esse tipo de artigo, assim, essa parte aqui, esse trecho, vai ser mais focado na parte de resistência, né? Vou falar que tem algum tipo de inseto que pode ter uma resistência. E a utilização aqui dele provavelmente foi efetuada devido ao provavelmente o vasto uso do mesmo inseticida para o controle da lagarta do cartucho. E isso acabou, né,
tendo esse tipo de consequência, né? A constatação foi feita, né? Um trabalho de monitoramento realizado pela Embrapa, né? Uma parceria do Universidade Federal de Mato Grosso e o AproSoja MT. Aqui temos a foto da lagarta do cartucho para quem quiser não conhecer e quiser identificar, né? Bom, a utilização de manejo dessa praga é recomendado fortemente o manejo integrado de pragas, o MIP, né? A utilização de vários métodos de controle de conjunto, porque se eu utilizar um método apenas, eu posso ser sujeito a essa parte de resistência, assim como provavelmente a utilização intensiva de um tipo de inseticida acabou ocorrendo, né, a existência da mesma. Um dos principais métodos de controle da lagarta do cachuço é o tipo de rotação de cultura, utilizando essa variedade de resistentes, né, e tolerantes aos insetos. Sempre, né, adotar na área de refúgio. Né? O controle biológico também é muito interessante. E o controle no método dos inseticidas. É muito interessante utilizar aí como método de controle a utilização dos dois. Porque a atuação de conjunto dos dois eu posso ter um resultado final muito mais satisfatório. Né? Porém, a utilização do inseticida, o uso, né, deve ser feito utilizando a rotação do mecanismo de ação, tendo a rotação de produtos, a rotação de cultura é muito interessante. No caso, a rotação de produtos, ao utilizar esse tipo de produto, usar o outro para que não seja possível, né, esse tipo de praga se tornar resistente nessa determinada área. Beleza? Agora vamos falar sobre o percevejo marrom. É uma das principais pragas, né? Geralmente ocorre na cultura do soja, principal praga da cultura do soja. Sendo contado como ocorrência de fenótipo resistente do produto que contém um tipo de ingrediente ativo, organofosfarados ou ciclídeos, né? Aqui temos a foto do mesmo, retirado pela Embrapa, bem detalhada. Esse tipo de percevejo ele reduz a dispersão. Os casos de resistência são localizados em áreas de histórico de aplicação contínua de produto, ou seja, a utilização muito contínua de produto no local, intensiva de um determinado produto apenas, sem a rotação desse tipo de produto, tendo aí como consequência o aparecimento aí desse tipo de inseto resistente, né, aos mesmos. Das aplicações para o controle de lagarta, né, e também para o produto dele, a utilização de produtos de modo de ação diferente, né, de inseticida, utilizando no controle de percevejos. Ou seja, o modo de ação é totalmente diferente. Nas aplicações, né, de controle de lagarto, tendo um modo diferente esse tipo de inseticida na utilização do controle para o percevejo, ou seja, eu vou utilizando esse método diferente de aplicação para não forçar o mesmo a se tornar resistente, né? A força de aplicação da semente nas áreas que apresentam uma densidade populacional corresponde ao nível de ação também do mesmo, né? Então, se eu tenho uma densidade nacional maior e eu vou aplicar um produto de forma mais efetiva, a probabilidade de ocorrer os tipos de percevejos resistentes é muito maior, então eu tenho que tomar um cuidado a mais, tá? Para que isso seja evitado, a gente faz a utilização do monitoramento, né, de infestação. Aqui temos um mapa de uma determinada área, onde eu tenho um índice maior aqui em vermelho de infestação de percevejo e uma parte amarela de forma não tão efetual, mas não tão menor, e a parte verde com uma quantidade reduzida aí de incidência de percevejo, beleza?
O monitoramento é feito com um mapa, com esse mapa de acordo com os danos, né, pertencentes àquela área. São feitos pelo funcionário da fazenda de forma diariamente. Ainda pode conferir quando está onde foi o monitoramento realizado. Basicamente aí é a agricultura de precisão trabalhando em conjunto para o melhor uso, né, o maior utilização, né, uma forma de tratamento aí para a solução desse problema tão marcante que a gente pode observar. Tem um caruru palmeri, que a gente pode ver que é um tipo de gramínea aí que é uma praga, que é muito, mas muito evidente, né? Que já não é mais relacionada aí à parte de insetos e tudo mais, mas ela sim contribui, porque essas daninhas acabam sendo feitas e sendo implantadas e tendo um papel como fonte de proliferação de doenças, tanto devido à umidade, podendo contaminar o solo com outros tipos de doença. E a partir daí, né, a mesma fazer essa separação desse tipo de patógeno. Bom, agora temos a Helicoverpera armigera, né, que é outra lagarta. É um tipo de praga polífraga, ou seja, alimenta de várias culturas, como feijão, soja, milho, algodão, café, citros, entre outros. Ou seja, é um, é um tipo de lagarto que é muito prejudicial por ela já ter em todas as culturas. A rotação de cultura acaba não sendo um efeito, não tendo um efeito assim, tendo um efeito assim bacana, mas o aparecimento dela provavelmente sem a utilização de um químico bem adequado, um defensivo bem adequado e um biológico bem bacana, ela pode ali gerar mais problemas futuramente por ela ter essa amplitude aí de todas as culturas. Aqui temos umas fotos dela, para quem não conhece. Bom, no Brasil foi constatado, né, o caso da resistência aos inseticidas piretroides, né, que são um dos inseticidas muito utilizados. Aqui mesmo na fazenda a gente utiliza bastante ele. Para, né, a utilização da lagarta pode ser feito um manejo com o uso de plantas resistentes, ABT, né, o tratamento de semente. A gente pode utilizar sempre não utilizado em áreas de refúgio, né. A rotação de cultura é muito bacana, o vazio sanitário é crucial e o manejo dos inimigos naturais, né? A utilização dos inimigos naturais para que seja possível o controle dessa praga. E o MIP também tendo um papel muito interessante, muito presente e muito importante. Bom, vamos lá. Vamos lá. O controle químico, né? Geralmente é um controle que é muito utilizado e os mecanismos de rotação de cultura. Eles aliados de forma mais isolada acabam não sendo tão efetivos, mas juntos, tendo um efeito muito significativo. O início da cultura já são considerados tendo uma alta toxicidade para os inimigos naturais. Beleza? Bom, agora temos aí também, já falamos antes da ferrugem asiática, é, custando em média de 2 bilhões por safra, né? Tendo 2 bilhões de dólares por safra de prejuízo.
Embora não seja totalmente confirmada essa resistência, né, a falta de sensibilidade ao fungo causador de doença aos inseticidas carboxamidas, né? Então a resistência a esse tipo de inseticida, ou seja, os inseticidas utilizados às vezes de forma exagerada acaba trazendo consigo a resistência desse tipo de produto, que às vezes vem trazendo lá muita 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 efetividade, né? E às vezes o uso exacerbado do mesmo acaba causando esse tipo de problema. Tá beleza? Bom, esse foi meu trabalho de agroecologia, espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer a professora e todos os meus colegas. Espero ter feito da melhor forma possível, tendo maior entendimento. Fiz o máximo que eu pude. Espero que tenha gostado. Muito obrigado, galera.